estendeu a sua mão para tocar o sino gasto, mas funcional, à direita da porta. Carraway relembrou brevemente algumas de suas memórias de seus anos sob o aprendizado do arcebispo Marcos. "Quem procura minha casa?" Uma voz gritou de dentro da cabana. A voz era de um homem muito mais velho do que o padre Carraway. "Buscamos conselho e ajuda contra um mal grave e desconhecido que tem atormentado o reino de Deus da Black Rock Chapel." O padre Carraway não pôde deixar de enfatizar a urgência de seu pedido de audiência. O arcebispo Marcos começou a esclarecer a eles sobre a infeliz tragédia que moldou a era da infância da capela Black Rock. Contei minhas experiências a outro aprendiz no escritório do ex-arcebispo, o homem que você nomeou como Padre Edwards. O sombrio arcebispo relembrou o evento que trouxe a condenação. Na noite do ataque, eu o encontrei empunhando uma das lâminas do próprio cigano. O padre Carraway abriu a porta da frente da cabana para revelar que a fonte dos sons eram os habitantes da cidade que haviam se reunido para a missa antes. Agora, fugindo da Black Rock Chapel, em tom grave, o arcebispo Marcos respondeu: "Pelo fogo nasceu este mal, pelo fogo assim também morrerá." Os dois continuaram empurrando os fiéis aterrorizados, subindo os degraus e abrindo a entrada da capela. Dentro do corredor para o santuário, o amontoado de mogno virado, bugigangas e crucifixos descartados cobriam o longo tapete vermelho do salão principal. No entanto, a visão que mais perturbou os dois clérigos sobre o caos exibido diante deles foram as vestes vazias que jaziam descartadas, como se aqueles que antes as usavam simplesmente tivessem desaparecido. O sangue do padre Carraway congelou quando ele testemunhou finas serpentes expelindo suas formas escamosas das vestes vazias. "Vamos! Não há tempo a perder!" gritou o arcebispo ao retirar o incenso da gaveta que guardava os azeites e o vinho regularmente usados para a comunhão. O padre Carraway permaneceu no lugar enquanto pegava o óleo e desmontava 2 castiçais. Os fenômenos malignos voltando para suas lembranças. Sentindo-se incapaz de reconhecer a voz do seu parceiro, o padre sentiu as provocações proferidas pelos fantasmas penetrarem lentamente e dolorosamente em seu coração. "Se o perdão de Deus é divino, como somos tão condenados? Nenhum alívio no céu, nenhuma condenação no inferno, nenhum perdão. A salvação é apenas a mentira que você espalha. Eles me mostraram a verdade, padre. Não há salvação." Essas últimas palavras o perseguiram por 3 dias e 3 noites. Começaram a se repetir como se fosse uma espécie de mantra demente, gritando dentro de sua mente como um coro de donzelas gritando em grande dor. O transe do padre Carraway foi quebrado quando ele sentiu um objeto empurrado em seu peito. "Padre, você está pronto para começar?" perguntou o arcebispo Marcos, enfiando um dos castiçais no centro do peito do padre Carraway.
A clareza retomando o controle de seus pensamentos, o padre respondeu com um suspiro ligeiramente hesitante. Sim, eu estou pronto. Então, podemos exorcizar o mal do templo de Cristo. O arcebispo Marcos declarou com o brilho da determinação em seus olhos, enquanto eles começaram a encharcar o salão principal com o Líbano, cruzando cada fluxo que lançavam sobre os arredores. Cada um deles começou a recitar: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Até que o arcebispo Marcos soltou um grito agudo de dor que interrompeu abruptamente o cântico. Assustado, o padre Carey virou a cabeça na direção do arcebispo. Sua mandíbula caiu entorpecida quando ele avistou 5 das serpentes abomináveis com suas presas firmemente fixadas na coxa de seu antigo mentor. Os olhos do arcebispo Marcos estavam apertados, sua mandíbula aberta, enquanto seu rosto retratava a dor indescritível que corria dentro dele naquele momento. O padre Carey começou a correr para ajudar o arcebispo, o choque e o pânico se fundindo ao ver seu aliado forçado a se ajoelhar em agonia. Não! O arcebispo Marcos gritou com grande tensão em sua voz. Fique longe! O padre parou, apesar da adrenalina induzida pelo medo incitando-o ainda mais. Com as forças diminuindo, o arcebispo convocou o que restava de sua vontade para soltar um grito tenso ao padre Carey. É tarde demais, eu sou deles agora. Eu permiti que esse mal nascesse. Agora você deve destruí-lo. Outro lamento torturado escapou da boca do arcebispo Marcos, enquanto as serpentes o cercavam, mordendo e se enrolando em volta de seu corpo e em sua boca aberta. Quando eles se enterraram em sua garganta, ele soltou uma série de suspiros sufocados. No entanto, antes que as serpentes pudessem alcançá-lo, o arcebispo Marcos cuspiu um último comando para o padre ancião petrificado. Você deve queimar Black Rock Chapel. Seus olhos se reviraram quando o sopro de vida o deixou, caindo totalmente de costas. As pernas do padre Carey estavam fracas enquanto ele observava imponente o corpo do arcebispo Marcos se tornar apenas uma mera massa contorcida de escuridão e carmesim. As serpentes então se dispersaram de onde jazia o corpo do arcebispo. Apenas o manto de veludo vazio permaneceu, e as serpentes saíram coletivamente, como se estivessem respondendo a algum chamado. Seu olhar acompanhou a fuga. O padre Carey os viu deslizando de volta para o santuário. Perseguindo, os olhos do padre Carey encontraram a personificação do horror que atormentava o solo outrora sagrado em que ele estava. A abominação estava no púlpito, braços estendidos, como se exercesse a mesma força que acenava para as serpentes. A cabeça da criatura abismal era semelhante à de um homem anteriormente conhecido como o Padre Edwards. No entanto, o resto da forma da besta compreendia pouco mais que uma massa contorcida de rostos que pareciam retorcidos na mesma expressão de sofrimento desenfreado. O padre Carey estava parado na entrada do santuário, pálido, lutando para compreender toda a extensão do terror profano exibido diante dele, enquanto a multidão de serpentes se enterravam nas muitas bocas escuras e cavernosas dos rostos agonizantes
que compunham a forma da abominação. Os rostos torturados começaram a ondular mais rapidamente, como se tentassem romper a carne, confinando-os até que uma nova adição começasse a se moldar no centro da região do peito da abominação. Angustiado, o padre Carey gritou: "Não!" quando ele testemunhou o rosto agonizante de seu antigo mentor tomar forma na carne da monstruosidade. Ao cair de joelhos, despojado de sua vontade, sentiu como se estivesse mais uma vez no pesadelo, agora sem nenhum alívio de acordar dele. Agora você vê a verdade, irmão. Mesmo os piedosos não podem ser perdoados. Uma familiaridade assombrosa atingiu os ouvidos do padre, quando a voz de um jovem, embora ainda de natureza desumana, o repreendeu. A verdade está diante de você, não há salvação. Embora proferida isoladamente pela falsa semelhança do padre Edwards, a voz carregava uma qualidade etérea que, totalmente desprovida de sua semelhança com a de um humano. Ele percebeu que eram os vocais distorcidos do jovem adolescente do confessionário. Os olhos da imagem do falso padre rolaram de forma não natural para dentro do crânio. Ele distendeu suas mandíbulas, regurgitando uma grande e contorcida legião de serpentes negras. Elas deslizaram com pressa para reivindicar o sacerdote. O padre Carey, testemunhando essa encarnação física do horror, quase se resignou ao seu destino quando se lembrou do castiçal que ainda empunhava. O incenso! Ele quase gritou em voz alta, segurando a língua para não revelar seu plano ao monstro. Com a esperança renovada, o padre Carey se viu aos seus pés. Mais serpentes escuras saíram dos orifícios da massa de rostos retorcidos. Correndo para o manto de veludo vazio, o padre Carey recuperou a jarra meio vazia do óleo sagrado e encharcou o santuário. Triunfantemente, ele levantou a vela no alto, pronto para incendiar o quarto, quando uma sucessão de dores agudas atingiu sua perna esquerda. Ele olhou para baixo para ver que uma serpente havia fixado suas presas nele. O padre Carey mais uma vez sentiu os efeitos incapacitantes do veneno começarem a reclamá-lo em menos de segundos. Sua cabeça latejava e sua visão começou a falhar. A náusea finalmente privou suas pernas de sua capacidade de ficar de pé, forçando-o a desmaiar. Quando as serpentes começaram a alcançá-lo, o padre Carey, com o que restava de suas forças, ergueu o pote de incenso e se molhou. Com a respiração enfraquecida, o sacerdote disse: "Embora eu ande na sombra do vale da morte, a tua vara e teu cajado me consolam. Não temerei." Seu discurso desafiador foi interrompido quando duas das serpentes se forçaram em sua garganta. O padre Carey lançou a chama da vela sobre si mesmo, incendiando a si e as serpentes. As serpentes chamuscadas sibilaram enquanto fugiam apressadamente do corpo em chamas do sacerdote ancião. Em poucos minutos, todo o santuário era um inferno. As serpentes ardentes deslizaram para os espaços dragados no incenso e em seu pânico. Os rostos agonizantes, fixados na carne da abominação, começaram a gritar
e uma cacofonia uniforme de dor quando o alcance abrasador das chamas veio sobre eles. À medida que a carne da abominação queimava, a massa de rostos começou a se projetar ainda mais da forma até se libertar da carne que os mantinham presos, enviando um ciclone de aparições lamentosas que invadiu o santuário em chamas. Durante toda a noite, as chamas destruíram a capela de Black Rock. Quando o sol nasceu, nada restou além dos escombros quentes e fumegantes. 7 pôres do sol se passaram, com muitas pessoas tentando especular e ponderar sobre o que havia acontecido naquela noite. Ouvi dizer que o maldito padre enlouqueceu, incendiou toda a maldita capela, incluindo a si mesmo, exclamou o jovem para o barman. Ei, você está jorrando merda com um cheiro mais fétido do que os meus trabalhadores usam para cultivar minhas colheitas. O barman retrucou com uma risada calorosa. Zombem enquanto quiserem. Eu sei o que eu ouvi. Eu sei a verdade. Você sabe? O patrono sentado na banqueta vizinha pronunciou. O jovem foi pego de surpresa pela pergunta um tanto abrupta e inesperada de seu vizinho mudo. Bem, claro. O jovem finalmente respondeu com uma risada desconfortável. Então, o estranho olhou para o rapaz, fixando os olhos nervosos com seu olhar frio. Ele tinha cabelos castanhos escuros cheios e um rosto jovem, apesar de parecer ter o dobro de sua idade. O estranho também parecia vestido com um manto escuro, semelhante ao que o jovem havia visto usado por pregadores. Diga, você não seria um padre, seria? A boca do estranho se abriu para cima no canto esquerdo em diversão seca. Eu fui uma vez, disse ele no mesmo tom seco, quase desprovido de emoção. Mas então eu descobri a verdade. O jovem, suspeitando de algum tipo de blefe, o desafiou. Você era um padre? E agora, você é um santo? Ainda com o mesmo sorriso tortuoso, o suposto ex-padre disse ao jovem para segui-lo atrás da taverna, se desejasse ser agraciado com a verdade que oferecia. O jovem obedeceu e seguiu como um porco para o abate. Em segundos, a arrogância confiante do rapaz foi substituída por puro terror quando o estranho abriu seu manto para revelar uma massa contorcida de rostos torturados de dor marcados em sua carne. Como você, o estranho começou. Eu era muito arrogante para aceitar a verdade, mas agora eu sei, e como me disseram, a salvação é apenas uma mentira que espalhamos, pois todos são condenados no final. O ex-padre exibiu um sorriso ameaçador alegre quando uma horda de serpentes negras e de escamas carmesim silenciou os gritos do jovem.